estamos sofrendo no âmbito das políticas públicas. Em que sentido? Eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo e hoje nós temos um governador que ele é de um partido socialista e ainda assim a gente enfrenta algumas amarras. E trabalho com educação nas prisões, com socioeducação, educação indígena, quilombola, educação do campo, e percebemos que Freire fala, né, nesse capítulo, ele fala do ativismo. Não basta apenas ser um ativista, nós precisamos usar a nossa praxis, a nossa reflexão. E aí, eu não sei se é uma realidade, acredito que não seja uma realidade apenas do Espírito Santo, mas nos inquieta a Base Nacional Comum Curricular, que coloca todos os nossos estudantes num pote, né, fruto de uma alienação vinda do Banco Mundial, num projeto de governo que, para dar certo, tem que dar tudo errado. E penso que grupos de estudo como esse precisam ser ampliados para que os nossos colegas professores eles tenham acesso a essas reflexões e eu fico emocionada quando eu vejo que você, professora negra, militante, você sabe de onde você fala, né? Traz essas reflexões para nós quando você dá o foco na fala de Paulo Freire, a libertação é um parto, e realmente ela é. Porque, às vezes, nós somos oprimidos, muitas vezes somos opressores, mas, enquanto oprimidos, parece que temos medo, que temos dificuldade. No âmbito da educação, isso é muito complicado, principalmente quando nós temos os nossos colegas que trabalham em designação temporária, né? Então, assim, essa reflexão que você traz, ela é ampla, importante e bem sólida para as nossas bases. Quero agradecer essa contribuição e convidar, né, para que você expanda a sua fala, a sua discussão para os nossos estados, para os nossos professores, para que Paulo Freire chegue na sua essência na sala de aula. Muito obrigado por esse espaço e por essa reflexão. Obrigada. Mais alguém quer falar? Oi, minha internet deu uma travada, mas agora voltei aqui. Gente, me apresentando, para quem não me conhece ainda, eu sou a Paula, junto com a Lari, com o Carlos e com a Sara. A gente está aqui organizando, né, o grupo de leitura freiriana. E eu estou responsável aqui pela organização agora desse debate da lista de inscrição, que a gente vai ampliar para quem quiser falar. Aí a gente vai funcionar assim, eu vou cronometrar 3 minutos para cada fala, e se vocês acharem que tá muito ou que tá pouco, vocês podem comentar aqui comigo. E aí, quem quiser falar, quem quiser se inscrever para esse debate, é só colocar o nome no chat, seu nome, inscrição, e que aí eu vou ver que você quer se inscrever e vou chamando, beleza? Espero que todo mundo possa participar aí. Muito obrigada, Lari, pela fala, foi maravilhosa. E é isso mesmo que o Freire ensina pra gente, né? Que a gente precisa de uma praxis da libertação, né? A gente precisa sempre ter a ação e reflexão, e realmente a libertação é um parto, né? E que é difícil, é duro, mas é necessário e que precisa ser numa luta coletiva, numa comunhão, né? Então, quem quiser falar, pode se inscrever aí no chat que eu vou abrir aqui os nossos debates. Claro, Maria Clara. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela iniciativa, eu acho muito bacana, assim,
tudo que pode contribuir para que a gente também possa contribuir, né, com a melhora do nosso quadro de educação no país, expandindo o nosso conhecimento, as nossas teorias, né, e saindo aí da luz dessa ignorância que parece que assolou o país. Enfim, eu falei no chat que eu sou historiadora, e eu não sei se isso foi dito aí na reunião anterior, na primeira, porque eu não participei. Mas deve ter gente aqui também que não participou, e, enfim, só para dar assim, uma contextualizada, né, colocando aí, como se diz, vendendo meu peixe, eu acho legal a gente falar das influências do Paulo Freire, né? Porque ele demonstra as influências que ele trouxe do Marx, né, e do Hegel, a quem se interessa aí aprofundar, do Marx, quando ele fala, o tempo inteiro uma discussão sobre classe, né, gente? A relação da contradição entre o opressor e o oprimido, isso vem muito do Marx, quando ele fala aí da contradição das classes, da tomada de consciência, da alienação. Então, para quem se interessar, né, dá uma lidinha aí no Marx, vai ajudar também a leitura do Paulo Freire. E isso também mostra para a gente por que ele é tão criticado por pessoas que sequer tiveram o trabalho de abrir uma obra dele, que é uma obra fantástica. Existe esse medo ilógico no Brasil aí, né, do marxismo, do comunismo, o terror que a história aí mostra que não vem só de hoje, mas de muito tempo. Mas, enfim, essa influência explícita do Paulo Freire pode explicar para a gente por que as pessoas resistem tanto a admirar grandemente ele, como ele merece ser admirado. E tem as influências hegelianas também, né? Da dialética, da consciência de si, para si, com o outro, que ele fala para a gente aí, né? Da tomada de consciência, você tomar consciência de oprimido através da figura do opressor, e essa dialética, assim, né? Do opressor também tomar a consciência de opressor através do oprimido. Enfim, era isso mesmo, assim, eu queria contribuir com com essas influências que o Paulo Freire tem, para quem, às vezes, para quem não tem percebido, para quem não sabe. Mas é isso, parabéns novamente, muito legal o projeto, valeu. Muito obrigada, Maria Clara. Fala importantíssima aí das influências do Freire, né? Faz melhor a gente ter uma compreensão completa do que ele está querendo trazer no livro, de onde que ele vem, de onde ele fala. Alguém mais, gente? As inscrições estão abertas, ainda está sem fila de inscrição. Thaline, vamos lá, pode falar. Deixa eu. Tá dando para me ouvir, será? Sim, Vocês me ouvem? Sim, então tá bom, muito, muito legal a abertura que a Larissa fez, né? E eu gostei muito, esse capítulo é incrível, né? Mas eu gostei muito e gosto muito da passagem, e a Larissa colocou na fala dela sobre o papel da educação, né? Que quando a educação ela não é construída como prática de liberdade, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E eu sempre reflito muito a partir da nossa prática, né, na Rede Emancipa, em todos os espaços que a gente está, que nós estamos, né, enquanto pessoa, né? Como a Lari falou, o espaço de se educar e contribuir na educação das pessoas, de refletir sobre o mundo e se propor esse desafio que é intervir no mundo como sujeito, isso se faz em diversos espaços, né? Na escola, mas também em muitos outros. E eu sempre reflito sobre o papel dessa educação para nós, né? Enquanto educadoras, educadores, porque se a gente não contesta essa realidade, que é uma realidade que oprime muitos e muitas, né? É uma realidade que no Brasil é carregada por todo o histórico, né, de um patriarcado racista, por toda uma história de desigualdade, por toda uma história de violência, que não é uma história que ficou no passado, é uma história que é presente.
Então, se a nossa prática, enquanto educadores e educadoras, não questiona essa realidade, a gente colabora com ela, né? A gente colabora para que essa condição de opressão permaneça, né? Então, nada mais radical do que, ao meu ver, né, do que ter essa clareza sobre a importância da nossa educação, porque ou a gente se coloca numa situação que a gente reforça as opressões, ou a gente se coloca numa situação em que a gente se abstém, como se a educação fosse neutra, como se ela tivesse dado, e como se a educação que se tem na escola, que é essa que a Larissa falou, que é um projeto, né, de desigualdade, é um projeto que deixa os nossos jovens à deriva, não só no mercado de trabalho, mas em suas vidas, que aleja muito, né, dos nossos sonhos. Então a gente pode falar, não, mas a escola é assim mesmo, não tem o que fazer, e daí a gente se abstém, e quando faz isso na prática, o que a gente faz é fortalecer mais uma vez a lógica que oprime, né, que mantém os oprimidos numa condição de sofrimento, enquanto os opressores seguem tranquilamente, porque, né, a gente lavamos as mãos, ou a gente se coloca numa condição de contestar, né, e eu acho o Emancipa um bom exemplo disso, porque o que a gente faz com os nossos estudantes? Eles estão vindo para o Emancipa para se preparar para o vestibular, e no caminho sobre a preparação do vestibular, a gente não reforça o vestibular, a gente não constrói a nossa prática a partir da meritocracia. A gente fala para ele, olha, a gente tem essa prova, ela é um filtro, ela é um funil, a gente tem que destruir esse filtro, a gente tem que destruir esse funil, que deixa um monte de gente para fora, que deixa pessoas que têm cor, que têm CEP, que têm classe. Então, a gente está batalhando para poder fazer uma prova, mas mais do que isso, a gente está batalhando para destruir essa lógica meritocrática e mentirosa que foi construída e colocada para a gente como se fosse uma realidade. Eu gosto muito dessa passagem, também trouxe de uma maneira muito sensível, ao mesmo tempo muito, né, sagaz. Acho que foi isso. E muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua fala. A próxima pessoa inscrita é a Renata. Renata Miranda. Pode abrir seu microfone. Isso. Boa noite, gente. Meu nome é Renata, sou professora de História na Rede Municipal de Belo Horizonte, de Betim. Eu vou começar minha fala com essa fala da Thaline, que eu acho que esse é um dilema que eu particularmente vivo em sala de aula. Porque se por um lado, né, igual ela falou do Emancipa, que está formando as pessoas para o vestibular, né, para o Enem, para entrar nessa seleção, nessa peneira, pelo outro lado, o Emancipa também está formando as pessoas para se emanciparem, né, para a liberdade, para a luta contra o opressor. E esse é o nosso grande dilema em sala de aula. Porque se, por um lado, você quer que aquele aluno da periferia, que é excluído de todos os processos, ele consiga se excluir no processo educacional, ele consiga ser incluído num processo educacional, que ele tenha acesso a uma universidade pública, que ele tenha acesso a um curso, ou Cefet, ou Coltec, por outro, você vai trabalhar para trabalhar essa autonomia, e isso é muito complexo mesmo. E nesse momento da pandemia, isso que já era complexo e difícil, que já deixava a gente angustiado e ansioso, agora se torna um caos ainda maior, porque as grandes empresas da educação querem abocanhar esse mercado, né? E a gente vive aí agora nesse engodo de oferecer uma educação mais precarizada ainda, de ofertar um conteúdo no momento de caos, de pandemia, que a gente não tem nenhuma certeza. E a única certeza que eu tenho é que a maior parte dos meus alunos estão lutando para sobreviver, para ter o que comer. Os pais estão angustiados, ansiosos, sem ter como garantir a condição de existência, e a educação começa a pensar como que vai ofertar atividade. A gente vê a rede estadual num buraco maior, aqui em Minas, num buraco gigantesco, de fazer aulas, no mínimo, questionáveis, em rede estadual, para todo mundo assistir, produzindo materiais de péssima qualidade, sem se importar, sem apresentar nenhum estudo de qual acesso que o estudante tem. Então, eu acho que Paulo Freire é mais necessário do que nunca, porque eu acho que o nosso futuro pós-pandemia é um futuro de
mais privatização e mais precarização da educação. A educação está sendo vista apenas como uma mercadoria e as pessoas apresentam soluções fáceis para algo que já era complexo e, nesse momento, muito mais complexo ainda. Eu acho que é essencial a gente pensar Paulo Freire para pensar a pandemia nesse momento, pensar o papel da educação agora e pós a pandemia. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Realmente, a gente vive num momento em que as contradições, né, elas se acirram por conta da pandemia, né? O Covid vem mostrado, né, a face mais cruel do capitalismo. E, assim, eu acho que é muito importante a gente aproveitar o momento que a gente está tendo aqui para poder discutir também, né? O que que essa pandemia, o que que essa doença que vem acirrando aí as desigualdades no nosso país pode nos mostrar, né? E tem a nos fazer refletir quanto à pedagogia, né? Tem uma passagem que eu acho importante desse capítulo, né, que ele fala que a pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua libertação. Então, ele sempre traz essa questão de se inserir na praxis, de ter essa luta coletiva, né, e a pedagogia como essa ferramenta emancipatória. Alguém mais quer comentar aqui com a gente seus pensamentos sobre o que foi dito até agora? Não? Gabriel, pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, fechou. Gente, boa noite pra todo mundo aí. É, eu acho muito construtivo, tá sendo muito bom pra mim estar nesse grupo aqui com vocês. É um grupo de debate que tá me fazendo crescer muito. E aí, me apresentando, meu nome é Gabriel, eu sou coordenador do Emancipa, da Unidade Floresta aqui em BH, e sou professor também de Sociologia. E aí, eu venho, inclusive, de uma experiência muito, muito pequena, assim. É o meu primeiro ano construindo o Emancipa, construindo realmente esse eixo da educação, de tentativa de emancipação popular, de construção de uma emancipação popular. E, e eu entrei agora, e assim que eu entrei, inclusive, a gente entrou nesse período de quarentena na pandemia e tal. E aí, assim, o que eu queria trazer para o debate mesmo era muito o que já trouxeram, assim, mas até de uma visão que eu tenho tido, de realmente uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade muito grande de uma construção com os alunos que seja uma construção reflexiva, sabe? Uma coisa que eu tenho sentido muito falta mesmo dentro das aulas, dentro desses momentos super distantes que a gente já tem dentro da quarentena, assim, na plataforma digital, é realmente dessa dificuldade de propor um ensino com uma reflexão crítica, sabe? Propor realmente esse debate, de desenvolver um senso crítico e de realmente ter um debate, assim. Mais do que tudo, ter um debate. Porque realmente por exemplo, numa condição bem material mesmo, assim, os alunos eles não estão nem motivados, sabe, para poder estar nas aulas. Então, assim, eu dei uma aula, por exemplo, de estratificação social e desigualdade social. E aí eu tive debate com duas alunas e tal, mas ainda assim, realmente, o número de pessoas que viram a aula e o número de pessoas que realmente quiseram discutir sobre ela também era muito pequeno. Uma coisa que numa sala de aula seria uma experiência completamente diferente, sabe? Então, assim, já que a gente está falando aqui com pessoas cabeçonas, assim, da educação, eu queria, inclusive, conversar com vocês sobre isso, sabe? Como vocês têm se sentido e quais são as alternativas que vocês têm vistos para esses problemas, assim, sabe? Como vocês têm realmente tentado se aproximar dos alunos, de todo mundo mesmo, dentro disso tudo, porque realmente é uma posição muito difícil. Quando a gente vê
realmente as apostilas que foram entregues aqui pelo governo para os nossos alunos, assim, é completamente frustrante mesmo ver a qualidade que foi colocada, sabe, para que eles tivessem ali. É completamente ausente de senso crítico, assim, de reflexões críticas. Então, era mais compartilhar isso, assim, dessa frustração e tal, e realmente perguntar o que vocês têm sentido em relação a isso e ver quais são as alternativas que vocês têm visto frente a esse problema, assim. É isso. E boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Gabriel, pela sua fala. Eu acabei que não me apresentando, né? Mas eu sou a Paula, sou coordenadora do Emancipa Unidade Floresta, junto com o Gabriel também. E o que ele traz aqui é muito importante, né? A Mônica acabou de falar aqui no chat sobre a experiência na universidade, que também há muito desinteresse. Muitos parecem não querer a formação profissional, apenas o diploma. Realmente é algo a se pensar, né? Um momento em que a gente está muito distante, a educação mais distante ainda, a interação, e é algo que o Freire coloca muito, né? Esse momento de diálogo, essa aproximação, esse compartilhamento de experiência com os alunos, uma relação de educador e educando o tempo inteiro, né? Então, se alguém mais quiser aqui compartilhar suas experiências, falar um pouco sobre o capítulo, Mônica que falou aqui no chat, se quiser também falar aqui para todo mundo, fiquem à vontade. Com você a palavra, Mônica. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Faz um positivo se estiver ouvindo. Sim, sim. Então, tá bem. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar compartilhando com vocês essa discussão. E, na verdade, o que eu vou falar, assim, são considerações minhas, né? A minha percepção. Isso daqui não está com um embasamento teórico disso, mas eu sou professora de genética há mais de 25 anos na UFMG, então eu tenho visto uma modificação no comportamento das pessoas, e isso é uma coisa. Eu dou aula praticamente para ciências biológicas, ou seja, para alguém que não estava diferente quando você dá genética para odontologia, que pode ser uma matéria que tem a ver, mas nem tanto. Agora, nas ciências biológicas, a genética é muito fundamental e, do meu ponto de vista, é lindo. É alguma coisa que é apaixonante para um biólogo. E eu não vejo isso, eu vejo cada vez menos isso, e uma postura, assim, bancária mesmo, muito pragmática de o que eu quero é o que me permita conseguir um emprego, e a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas vai levar o emprego da mesma maneira que leva a formação. Ou seja, naquela coisa de assim, então tenho que trabalhar, sem um envolvimento pessoal que, no meu ponto de vista, é o que faz sentido na vida. Quando a gente consegue se realizar trabalhando também, de alguma maneira. Você precisa tirar algum prazer daquilo que você faz, não apenas para ganhar dinheiro. E eu acho que essa é uma construção de sociedade mesmo, de ser. As pessoas estão cada vez menos pacientes, mais imediatistas e com menor vontade de despender esforço
de uma maneira geral, né? Isso não quer dizer, claro, que a gente tem gente que não é assim. E eu acho que um grande desafio é a gente tentar botar fermento na população para essa mudança de atitude, para as pessoas estarem mais naquilo que elas estão fazendo, que é uma maneira de ser cidadão, de não só ser uma pecinha na engrenagem. Basicamente isso. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala, Mônica. Cristiane, para não cortar o debate, a gente pode fazer uma pequena apresentação sobre o que é o projeto da Emancipa, mas também podemos entrar em maior contato depois. Quem sabe fazer uma reunião somente de apresentação do Emancipa para quem tiver interesse aqui no grupo. Mas ao final a gente explica um pouquinho melhor sobre a rede Emancipa. Agora o Fábio trouxe uma pergunta aqui importante para os colegas, que é queria saber como se dá a relação das equipes aqui, né, na busca por uma educação libertária, libertadora e democrática. A Aline quer falar, se inscreveu aqui. A palavra é sua, Aline. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Se não tiver, vocês me falam. Eu sou geógrafa aqui de BH. O que eu queria falar mais era pensando no que eu ouvi aqui e no texto, em que, no capítulo A situação concreta de opressão e os oprimidos. Ele fala assim: na imersão em que se encontra, não podem os oprimidos divisar claramente a ordem que serve aos opressores, que, de certa forma, vivem neles. E eu acho que isso que o Paulo Freire fala sobre todas essas questões das pessoas fazerem só para buscar um diploma, para poder se formar, para poder trabalhar, porque é a ordem capitalista, né? Que as pessoas estão imersas e não conseguem refletir. E a própria pedagogia do oprimido é isso, é provocar essa reflexão, né? E aí, mais para frente no capítulo, ele fala, na parte ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Ele fala que não é possível acontecer a libertação usando as ferramentas do opressor. E aí, quando alguém falou que tem o PET, né, eu acho que esse é o nome da educação que está sendo proposto, né, para os estudantes agora, e isso é a ferramenta do opressor, não é possível provocar a libertação seguindo ela mesmo, né, tem que desafiar. E ele fala, ação política junto aos oprimidos tem que ser, no fundo, ação cultural para a liberdade. Então, eu acho que esse é o caminho, ação cultural para a liberdade. Inclusive na educação hoje, né, de propor essas reflexões e fazer esse processo de conscientização. Mas é isso, minha contribuição. Obrigada, viu? Muito obrigada, Aline. Fala muito importante, né, assim, que a opressão, os oprimidos, né, vão ser quem vão puxar essa luta e essa libertação. Não podemos confiar nos opressores para poder fazer essa emancipação. A emancipação não vem dos opressores, né? E os opressores podem, ele até fala, né, só se solidarizam quando eles realmente entram na luta. Mas é mais uma questão de solidariedade, não de serem os protagonistas, né, da luta pela emancipação, pela luta emancipatória. Alguém? Maria Celeste? Você quer falar? Que você escreveu aqui no chat? Sim. Você está me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Pode falar. Então, eu acho que assim, essa pergunta que qual o nome dele mesmo, que ele fez, né? Eu acho que assim, acho que é uma provocação que eu não tenho muita experiência em sala de aula. Eu trabalhei pouco tempo como professora.
mas eu dei aula, assim, um período para o curso de publicidade, e, nesse curso, assim, acho que foram 3 anos, as turmas, assim, no primeiro dia de aula, eu provocava muitas pessoas a falarem, assim, por que elas estavam ali, o que elas queriam, né, qual era a perspectiva dela. E, assim, várias vezes, vários alunos depois me chamavam assim, para conversar em particular depois, e muito essa coisa assim, é a primeira vez que alguém para e me pergunta isso, é a primeira vez que a gente tem, né? Então eu fico pensando também assim, porque no texto do Freire ele fala muito da questão do medo da liberdade, né? Quer dizer, e isso está dentro do que é oprimido, assim. Agora, nem sempre assim, ele consegue ter essa percepção disso, e, é muito difícil também, como o texto trabalha isso, né, fazer esse movimento, assim, porque esse movimento é um movimento que traz uma grande reflexão, que traz mudanças, que as pessoas precisam se aperceber, né, de uma outra forma, quer dizer, essa desconstrução, ir para algum lugar que ele não sabe o que é ainda, né, é complicado, assim. Normalmente, assim, quando você lê, quando você estuda psicologia, ela fala um pouco assim, a gente às vezes, para se sentir melhor, a gente quer fazer aquilo que já fizeram com a gente, assim, né? Esse é o caminho talvez mais fácil que a gente sente. Então acho que talvez assim tentar criar esse espaço de fala para os alunos, assim, talvez seja uma forma também de deixar ver até que ponto quem se incomoda ou o que se incomoda, assim, né? Que eu acho que é importante. Muitas vezes, assim, o professor geralmente na sala de aula coloca muito, mas às vezes dá pouco tempo ou tem pouco manejo nessa coisa de deixar o outro falar e saber escutar, né? Até ter paciência de escutar sem provocar uma barreira para que isso possa ser escutado por aquele que está falando. Então, eu acho que isso precisa também, assim, eu acho que esse pedaço do capítulo, assim, que ele fala muito desse medo, eu até gostaria até que a gente tivesse discutido ele um pouco mais aqui, porque eu achei assim, extremamente difícil e complicado, assim, né? Como lidar com isso, assim, né? Porque isso a gente encontra muito isso, assim, né? É melhor não mexer com isso, é melhor deixar como quer. É, é a forma que a gente às vezes encontra para se proteger, né? Depois eu queria pedir um favor, assim, fora que gostei da sua fala, Larissa, mas eu achei assim que quando você cita o que você vai buscar, como nem todo mundo tem a mesma edição, né, a sua edição é diferente, eu acho que teria sido melhor se você tivesse avisado para a gente o capítulo que você ia se referir. Eu gostaria de pedir isso até para o próximo, sempre que ele for fazer uma referência ao texto, ele especificar antes qual é o capítulo, entendeu? Para a gente poder buscar o capítulo, porque a página nem sempre é a mesma. Obrigada. Obrigada pela sua fala. Realmente muito importante essa questão do medo da libertação. Vamos continuar com o debate para ver se a gente aprofunda nessas questões, né? A próxima pessoa inscrita é a Bruna Santos. Boa noite para todo mundo. Eu estou com a câmera estragada aqui, infelizmente.
Meu nome é Bruna, eu sou professora no Cefet, né, que é uma escola técnica. E aí, essa pergunta que o Fábio nos fez, ela me levou a uma, assim, quase que uma certeza de uma reflexão que eu venho tendo desde que eu fui professora aqui no ano de 2015. Como eu sou do quadro de professores do curso técnico, né? Nenhum de nós, nenhum professor do quadro tem formação pedagógica. E aí, isso é uma coisa que me incomodou, né, a mim mesmo, na minha prática, porque eu tenho formação em bacharelado, e aí por isso que estou aqui, né, comecei a procurar meios de suprir essa falta que eu sentia, né, de uma formação dentro da pedagogia. E aí, a minha fala é a seguinte: tem uma resistência dos professores enorme em se falar, para se falar em pedagogia, para se falar de práticas dentro da sala de aula. Assim, isso é uma dificuldade que a coordenação pedagógica da instituição enfrenta, sabe? Algumas vezes a gente consegue, a partir do diálogo, ter algumas boas construções, mas assim, a maior parte dos professores fica muito resistente quanto a isso. E aí eu queria jogar para vocês mesmos se talvez não seria um pensamento de que fosse exigida, sabe, fosse exigido desses professores que eles fizessem uma formação continuada para ter acesso a ao mais básico que seja dentro do estudo da pedagogia. Mas o que eu sinto, o que eu vejo é essa resistência. E fico muito triste, na verdade, por isso, porque assim, é urgente a necessidade, sabe, dessas discussões dentro da instituição, e os próprios professores, eles têm essa resistência. Acho que um pouco por medo mesmo de ser colocado em xeque, né? Em xeque não, mas de ser discutido as próprias ações. E, bom, é isso, minha contribuição. Muito obrigada pelo grupo. Estou muito feliz de estar participando dessa iniciativa. A gente que agradece, Bruna. Muito obrigada aí pela sua fala. É muito importante fazer essa reflexão mesmo sobre a formação, né, dos professores nas nossas redes estaduais, da educação pública. A próxima pessoa inscrita é a Cláudia. Cláudia. Desculpe, o meu toque não foi suficiente. Aqui eu fiquei brigando aqui com o celular. Perdão pela demora. Mas muito boa conversa, gostei demais das colocações, né? Eu acho que esse momento, ele nos pede mesmo essas reflexões, né? E aí eu fico pensando quando o Fábio faz essa pergunta, né? Aí me remete aos sujeitos com os quais eu trabalho, que são sujeitos, são adolescentes, são jovens, né, da educação de jovens e adultos, e que a todo momento nos traz esse desafio de pensar que educação, né, que conteúdos a escola precisa acionar
né, para que esses sujeitos, de fato, tenham acesso a uma educação com qualidade, né, a uma educação crítica, né, a uma educação que, de fato, faça diferença em suas vidas, né? Então, isso é algo que nos acompanha, pelo menos aqui, né, esqueci de falar, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, tenho uma formação inicial em artes visuais, né, que eu trabalho também com o terceiro ciclo de idade de formação, e com a educação de jovens e adultos. Então, eu fiquei pensando assim, que principalmente, né, eu fico imaginando que os estudantes dos quais o Fábio tenha trazido, né, falou aqui, são jovens, né? E aí, vendo essa moçada bacana, né, como Larissa, essa moçada jovem aí na linha de frente, né? E aí eu fico pensando assim, que a juventude, ela traz à tona aquilo que a educação sempre empurrou para debaixo do tapete, né? Ela traz uma emergência, e aí eu concordo demais com a Maria Ribeiro, quando ela fala da escuta, né? E isso é muito caro na obra de Paulo Freire, né? O diálogo. Mas não um diálogo, não uma escuta passiva. Pelo contrário, é uma escuta digamos assim, uma escuta em movimento, né? É uma escuta crítica, uma escuta que requer um movimento sempre coletivo e de mão dupla, né? Tanto para, no caso, né, da educação que a gente está falando, que tem o professor, né, e que tem o estudante, tanto para o professor como para o aluno, né? Então, e aí a importância e a emergência e a atualidade de estudar Paulo Freire, eu acho que é isso, sabe? Porque ele nos ajuda a encontrar caminhos, né? Eu acho que esse caminho do diálogo, né? Ele é um caminho que é o que ele tem, eu acho que de mais de mais, não sei se seria mais, né, mas que tem de potente na sua obra, né, que é esse diálogo, para saber quais são as prioridades, o que esses sujeitos precisam, né, de pensar aquela educação mais próxima do sujeito, não uma educação de massa, né, que é igual para todo mundo, que é um pouco o que tem acontecido com esses pacotes que a gente tem acompanhado, né, que também acho que é um outro debate, tem uma questão de fundo muito séria, né, que já foi mencionado aqui, mas enfim, que é pensar essa educação mais no diálogo com cada sujeito, porque cada sujeito traz uma história, traz uma demanda, né? É difícil, para o professor isso é muito difícil, mas eu acho que isso é possível a partir, inclusive, dessa contribuição que Paulo Freire nos deixou, né? E aí, na educação de jovens e adultos, é muito isso. É uma educação, ao mesmo tempo coletiva, mas ao mesmo tempo ela é próxima do sujeito, né? Então, eu acho que isso pode ser que seja um caminho. Muito obrigada, Cláudia, pela sua fala. Gente, eu queria avisar que, como a gente já está chegando, né, no nosso horário, né, que a gente estipula aí até mais ou menos 8h30, para não se estender muito o nosso horário aqui de debate, durante a fala da Cecília, que é a próxima pessoa,
eu vou estar recolhendo as inscrições, e aí quando ela acabar de falar, a gente encerra as inscrições por hoje, tá bom? Então, quem quiser falar aí, aproveita o tempo da fala da Cecília para se inscrever aqui no chat. Cecília, pode falar. Oi, gente. Na verdade, não é uma fala, é mais uma dúvida mesmo. E talvez ela não caiba nesse momento, enfim. É porque nas leituras anteriores que eu já tinha feito de Paulo Freire, e nessa também, às vezes eu fico muito confusa com o conceito de opressor e oprimido, assim. Porque em algumas vezes eu tive uma sensação de que era uma coisa um pouco. Assim, eu acho que é na conscientização que ele fala que a gente vacila nas posições de opressor e oprimido, e às vezes eu tenho uma sensação que é uma coisa bem mais marxista, assim, no sentido dos donos dos meios de produção, sabe? E aí eu queria saber, assim, o que é o opressor e o oprimido, assim, enquanto categoria, sabe? Fez sentido? Faz sentido, sim. Cecília, realmente é uma questão, assim, dos livros, né, do Freire. Eu vou deixar o pessoal aqui falar, para ver se respondem a sua dúvida, mas qualquer coisa no final, a gente aqui, a Lari ou eu, a gente fala um pouquinho. Fábio, você é a próxima pessoa. Bom, estão me ouvindo? Tranquilo? Eu sou de Uberaba, aqui do Triângulo Mineiro. Eu dou aula em uma escola estadual, sou professor de geografia. E eu entrei na educação já mais velho, fui estudar mais velho, tudo. Tive várias profissões. E quando e além de trabalhar na escola estadual, eu comecei um pouco antes da quarentena a participar de um projeto de educação popular organizado pela Cristiane, que está aqui também no chat, que ela já tem essa luta já há mais de um ano, eu acho. E assim, a gente teve um encontro ou dois antes da quarentena, mas com pouquíssimos alunos estamos conseguindo manter algumas discussões. E é louco que eu tenho a impressão que a gente consegue criar mais cidadania, eu estou conseguindo criar muito mais cidadania com esses pouquíssimos alunos mais velhos, cada um com interesse, do que eu consigo no dia a dia da escola. E quando eu coloco da equipe, uma questão que para mim fica muito da obra desse primeiro capítulo, né, é que o professor ele é oprimido pelo Estado em todos os sentidos, mas ele é um baita opressor em sala de aula. E negociar isso com os colegas é muito complicado. Você tentar colocar essa visão para os colegas é muito difícil. Então, a gente vê nos grupos de WhatsApp agora, parece que o aluno é nosso adversário. Então, isso como que negociar com essas equipes, com essas pessoas que, quando eu falei das minhas outras profissões, eu, por exemplo, fui operador de telemarketing, que, indo pelo que a Mônica disse, né, eu me identifiquei demais com o que a fala dela disse, você precisa ter um prazer no que faz. Mas eu tenho a impressão, às vezes, que o mesmo colega de trabalho que eu tinha no call center, com as mesmas visões de mundo, eu tenho na sala dos professores. Mesmo sendo pessoas com uma formação mais forte, mais robusta, né, eles procuram sim, uma construção coletiva na escola. Como conseguir isso? Porque uma coisa que a Mônica disse que eu achei muito importante é o seguinte: a gente não consegue, a gente forma profissional. Assim, claro que eu quero que meus alunos sejam bem-sucedidos na vida, mas eu quero que, se ele quiser ser artesão, se ele quiser ser marceneiro ou mecânico, ele seja um cidadão com isso. E aí a minha segurança todo dia, que as equipes, o nosso trabalho em equipe, por mais que eu tente fazer sozinho, dê a aula da pergunta, tal, como que lidar com essas equipes, né? Como eu tenho que formar o meu colega de trabalho também? Acho que é mais ou menos isso, essa é a minha inquietação. Obrigado, gente, muito bom participar, estou aprendendo em pouco dia, só nesses poucos minutos, uma hora, foi muito produtivo. Um abraço.
muito pertinente, Fábio, para sua fala. Muito obrigada. A próxima pessoa inscrita é a Meire. E até então, a última também. Gente, boa noite, obrigada. Cheguei a tempo, né? Na verdade, assim, eu li o primeiro capítulo e tem uma coisa que me chama muita atenção, é a questão da subjetividade, né? E o diálogo dessa subjetividade com a coletividade e da coletividade com a subjetividade. Então, isso tem muito a ver com o que foi dito aí agora, né? Com o que o Fábio falou, porque ser adepta de Paulo Freire, na verdade, é uma filosofia de vida, é uma escolha mesmo. E quando a gente faz essa escolha e a gente chega num determinado lugar para trabalhar esperançosa, né? Adepta do verbo esperançar, como diz Paulo Freire, e a gente encontra, na verdade, assim, tantos baldes de água fria, né, que são jogados na gente, principalmente a gente que trabalha com educação de jovens e adultos e que raramente são contemplados. Eu trabalho com 6 turmas de jovens e adultos no estado, e a gente está passando por uma situação muito difícil agora com esse sistema de educação à distância, de conexão escola, de aulas na Rede Minas, e que não contempla nem os alunos do regular, menos ainda os alunos do EJA, né? E a gente se depara com professores que não querem discutir isso, né? E que se submetem ao que aqui o governo quer, o governo opressor quer, o Estado quer. Mas ainda assim eu fico feliz de fazer parte de um grupo igual esse, né? E por que eu trouxe essa questão da subjetividade? Porque eu fiquei quase que esse tempo inteiro tentando entrar na internet para estar aqui, porque eu sei que aqui, nesse grupo, é uma forma de eu me alimentar de esperança, sabe? Então, assim, é como que essa questão da nossa subjetividade, dos nossos problemas individuais, eles podem influenciar e atrapalhar na coletividade, né? Mas ainda assim a gente tem que ter esperança, né? E por isso eu lembrei de um poema que o Paulo Freire escreveu, eu queria ler ele aqui, se não tiver problema, pode? Claro. Então, o nome é Canção Óbvia. Eu amo esse poema porque ele traduz tudo que eu sinto em relação a que o Paulo Freire fala. Escolhi a sombra dessa árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que ainda não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa, precavidos, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que te esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. É um poema dele que eu amo e que traduz isso, né? Porque, na verdade, quem trabalha com essa linha de pensamento, a gente é como se fosse gota de água pingando na pedra o tempo inteiro, né? Esperançoso e esperando, né, de forma radical, né? Que a gente é radical, a gente é crítico, e a gente espera que outras pessoas também acolham esse pensamento para caminhar junto com a gente. Então é isso. Muito obrigada, Meire, com essa fala maravilhosa, esse poema maravilhoso. Acho que estou até emocionada. Muito bonito. Eu já tinha falado, né? As inscrições se encerraram. Eu queria, primeiramente, agradecer
imensamente a presença de todos aqui. Realmente o espaço que a gente está criando aqui, né, para discussão do Freire, para discussão da educação, não só da educação, mas de um projeto, né, de um projeto de mundo, de um projeto de libertação. Então, é muito importante ter esse espaço aqui para a gente poder compartilhar. Meire, estão perguntando para você qual é o nome do poema. Se você puder mandar aqui no chat para a gente, seria ótimo, para as pessoas também poderem ler depois. A Lari vai fazer nossa fala de... Oi? Eu coloquei aqui no chat a canção Óbvia. Ah, eu não tinha visto. A Lari vai fazer uma fala final aqui pra gente. Ai, gente, desculpa, tinha me perdido aqui. Então, satisfação enorme de estar com vocês. Satisfação ainda mais de ver tanta mulher nesse grupo. Satisfação horrores, assim. E tem algumas coisas que eu queria pontuar, assim. Acho que é importante mostrar que todas essas BNCC e outras políticas públicas e até mesmo as aulas remotas de uns tempos para cá, né, elas vêm feito, né, nessa construção de uma pedagogia para o oprimido, né? Então, com um viés bem do dominador, né? E a gente vem percebido isso de forma assim exorbitante. Queria deixar uma indicação de leitura para vocês. O Paulo Freire, já respondendo a Bruna com essa indicação, ele vem mais nesse sentido, né, de opressor e oprimido de acordo com Marx, de classe social mesmo. E aí ele fez até a abertura que eu vou indicar. Ele chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks. Né, ele faz a introdução e ela vem dizer bem que essa educação ela tem que indicar quem são as cores dos oprimidos, quem são os oprimidos, o gênero do oprimido, porque também tem cor, também tem gênero, e é uma leitura importantíssima para complementar Paulo Freire, assim. É uma crítica boa e é uma crítica que Paulo Freire, né, concorda, né, se até mesmo ele faz a abertura do livro, é sensacional, assim. Queria reforçar, né, que dentro da Rede Emancipa, do canal da Rede Emancipa, a gente tem o curso de Marxismo em Periferias, lembrado aí pela Taline, né, quem quiser. É importante entender Marx para também estar entendendo Freire, e é importante entender Freire para entender Marx, assim. Então, está disponível as aulas no YouTube, é só estar participando, as aulas são maravilhosas, gente. Altair, elas já estão, só pesquisar marxismo e periferias, aí vai estar aula 1, aula 2, aula 3, elas acontecem nas quartas-feiras, às 19 horas, pelo YouTube mesmo. E ficam salvas lá. E acho que as aulas remotas aí citadas, né, várias vezes, essas aulas não presenciais, elas não estão levando em consideração os alunos e a situação pandêmica na qual estamos vivendo. E aí eu acho muito importante a ação da Rede Emancipa, né, enquanto isso, trazendo atendimento psicológico para os nossos alunos.
É importantíssimo, porque eles estão sim desmotivados, eles não acham que vão passar na universidade, se já não achavam antes, agora está parecendo que está ficando cada vez mais distante, né? Isso vem justamente na parte do livro, né, que ele fala sobre a autodesvalia, né, do opressor fazer com que o oprimido se sinta incapaz. Né, e isso é demonstrado o tempo todo com a gente, e essas aulas remotas vêm demonstrando isso cada vez mais para nós. Respondendo a Cristiane, o Emancipa é um movimento social de educação popular, Cristiane, que vem de várias formas. Nós temos a Universidade Emancipa, a gente tem cursinhos pré-ENEM, a gente tem o Emancipa Mulher, tem o Emancipa dentro de uma educação para pessoas com privação de liberdade, e a gente vai abrir também vamos fazer uma reunião para vocês conhecerem a Rede Emancipa, quem não conhece ainda. Respondendo o Fábio, eu acho que é muito difícil, né, essa construção coletiva aí que a gente vem aprendendo cada vez mais. E eu acho muito importante, por exemplo, quando eu chego dentro da nossa Rede Emancipa, dentro do nosso cursinho popular, e consigo perceber como a construção coletiva também ela é possível, assim. Como a gente consegue fazer uma construção coletiva de fato no nosso dia a dia. E é um pouco difícil chegar nas escolas já por conta do sistema já imposto, mas não é impossível, né? E isso dá uma certa esperança para a gente. E até mesmo levando em consideração aí o que a companheira falou sobre os alunos só quererem diplomas e tudo mais, foi uma coisa que eu percebi muito dentro do meu curso de pedagogia, que muitos falavam de Freire, muitos falavam isso, falavam de levar em consideração a situação do aluno, e eu falei, tá, eles falam, mas não fazem também. E aí a gente percebe muito isso na escola também, em outras áreas. E às vezes o professor, ele chega, tipo, nossa, eu vou fazer diferente, eu vou fazer como Paulo Freire, e o sistema faz questão de esmagar ele, até ele achar que isso é impossível, mas que a gente nunca perca a esperança, né? A gente lute contra esse sistema, né, e consiga construir, né, uma escola realmente democrática, e entenda também que não é somente na escola, nesses espaços que tem educação, né? Eu acho que Bell Hooks fala muito nisso, né? E a Nilma Lim Gomes também, sobre a importância da educação nos movimentos sociais e em outros movimentos da comunidade. Bem, eu acho que eu respondi basicamente todo mundo. Eu espero que eu tenha sido sucinta na minha fala e que tenha sido compreensível mesmo. Vou mandar esse PDF da Bell Hooks no grupo. Vou fazer um drive de indicações, na verdade, se alguém quiser indicar outro livro. Para a gente estar lendo também e estar se formando, como a Bruna falou, é necessário a gente ter essa formação continuada, e ela tem que partir do professor também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo, e é satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje, e é isso. Gente, muito obrigada. Eu vou tentar postar essa fala aqui hoje no YouTube ou amanhã no máximo. Lá no grupo eu envio para vocês também, para quem quiser reescutar ou mandar para alguém, vai ficar disponível aí para todo mundo, viu? Muito obrigada. Arrasou no encerramento, Lari.